O ano era 1950 e o Brasil chegava à sua primeira final de Copa do Mundo, jogando em solo brasileiro, no Maracanã, mas em um apagão da seleção ficamos sem o título. E nesse dia, um pequeno menino, com seus 9 anos, que não sabia o tamanho de uma Copa do Mundo, foi jogar bola com seus colegas, e quando chegou em casa viu seu pai chorando. O nome do menino? Edson Arantes do Nascimento, que ao ver a tristeza de seu pai disse: pai, perdeu uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa pro senhor. E então, em 1956, ele estreou no futebol profissional do Santos e se destacou, e em 58 foi chamado para a Copa do Mundo da Suécia. E após um sorteio de numeração, ele pegou uma camisa que até então não significava absolutamente nada, mas que depois valeria muito, a histórica camisa 10 do Rei Pelé. Foram então definidos os grupos e o Brasil caiu com a Áustria, Inglaterra e a hoje extinta União Soviética. E então, no dia 8 de junho de 1958, a seleção faria sua estreia contra a seleção austríaca, e o país estava em festa, com ânimos renovados e com uma confiança em uma geração nova para ser campeões do mundo. Então rolou a bola na Suécia e aos 36 minutos, Mazzola abre o placar para os brasileiros, fazendo o primeiro gol da seleção naquela Copa, e na volta do intervalo, aos 49 minutos, Nilton Santos amplia a vantagem brazuca, e aos 89, Mazzola marca novamente, fechando o caixão e dando uma vitória para o Brasil, em jogo sem participação de Pelé e Garrincha. Assim também foi o segundo jogo, sem os dois, onde enfrentamos a seleção inglesa, e em um jogo muito pegado, ficaram no empate em 0-0. Nesse jogo, Mazzola se lesionou no tornozelo e estaria fora dos próximos jogos. E então, contra a União Soviética, Pelé receberia uma chance no lugar dele. E assim ocorreu o primeiro jogo da história do rei do futebol, na competição mais importante do esporte. E logo no começo da partida, Vavá abriu o placar aos 3 minutos e colocou a seleção na frente. E aos 77 minutos, em uma linda jogada de tabela entre Pelé e Vavá, novamente Vavá empurrou para dentro, marcando seu segundo gol no jogo e na competição. Na primeira participação de gol em Pelé na história das Copas, e assim o Brasil estava classificado para o mata-mata. Nas quartas de final, o Brasil enfrentaria o país de Gales, e em jogo muito pegado, aos 66 minutos, o Pelé dominou a bola girando com uma embaixadinha e tocou no cantinho pro fundo das redes. E foi desse jeito que saiu o primeiro gol de muitos do ainda adolescente Pelé em Copas do Mundo. E assim acabou o jogo. Com esse momento histórico, o Brasil estava nas semis da Copa, e na última fase antes da final, o Brasa jogaria contra a França. E no dia 24 de junho de 1958, rolou a bola nas semis e muito rapidamente, ainda no primeiro minuto, Vavá faz o seu terceiro na Copa e abre o placar para a seleção brasileira. Mas a alegria durou pouco e aos 9 minutos os franceses chegaram ao empate. Mas ainda na primeira etapa, aos 39 minutos, Didi marca para o Brasil, e assim saindo na frente mais uma vez. E então tivemos o final do primeiro tempo, Brasil 2, França 1. E 7 minutos após a volta do intervalo, após um rebote, Pelé apareceu e de esquerda mandou pro gol, ampliando o placar. E aos 64 em uma jogada, de passe e de Garrincha, novamente ele, Pelé, fez o quarto gol brasileiro e 11 minutos depois, aos 75, em um passe de Didi, Pelé domina e voleia para o fundo das redes, fazendo seu hat-trick e fazendo o quinto gol do Brasil. E aos 83, Piantoni diminui para a França, mas de nada adiantava. E então o Brasil chegava à final com um 5-2 sobre a seleção francesa. E na final enfrentaríamos a seleção da casa, a Suécia, que havia eliminado a União Soviética nas quartas e a Alemanha Ocidental nas semis. E mesmo com o trauma da Copa de 50, a população brasileira estava ansiosa e confiante. E no dia 26 de junho de 1958, a seleção brasileira entrou em campo com seu segundo uniforme, o azul, que inclusive eu fiz um short contando sobre essa histórica camisa que vai estar aí na descrição, o link. E então começou o jogo no estádio Rasuda Stadium. E logo aos 4 minutos a Suécia abriu o placar,
para a tristeza de todos os brasileiros, que achavam que iriam perder mais uma final de Copa. Mas mesmo com domínio sueco aos 9 minutos, Vavá marcou para o Brasil, empatando o jogo e reacendendo a chama da esperança brazuca. E novamente ele, aos 32 minutos, Vavá vira a partida para a seleção brasileira, para a euforia de todos os torcedores, e assim acaba o primeiro tempo com vitória da seleção brasileira, de virada. E na volta do intervalo, aos 55 minutos, Pelé recebe na marca do pênalti, domina e dá um chapéu desconcertante no zagueiro e fuzila para o fundo da rede, fazendo um dos, se não o gol mais antológico da história das Copas do Mundo. E com isso, o Brasil abriu uma vantagem de 2 gols sobre a seleção sueca. E aos 68, o velho Lobo Zagallo marca para o Brasil, abre 13 de diferença e faz uma histórica goleada, mas aos 80, os suecos diminuíram para 4-2. E no último lance, aos 90, Pelé recebe um cruzamento, cabeceia para o fundo do gol, sagrando a seleção brasileira campeã mundial, assim cumprindo a promessa que havia feito a seu pai 8 anos antes. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixa o like, comenta, se inscreve para ajudar o canal a continuar trazendo esses vídeos. Valeu e tchau!